Oi, oi. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, irmã. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As nossas amadas crianças aqui presentes já podem sair para a sua classe. Eu creio que a tia Paloma, não foi? Já saiu. Então as crianças... Tem criança aqui hoje? Tem, não tem? Louvado seja Deus. E muitas, viu? Glória a Deus. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos buscar ao Senhor nesta quinta-feira. E aproveitando, eu creio que uma das frases que nós cristãos, inclusive nós que estamos reunidos aqui, mais gostamos de repetir é a seguinte: agora só me resta orar. Quantas vezes, né, nós já dissemos algo parecido? Não, agora que eu já fiz tudo o que eu podia, só me resta orar. É o resto, a oração. É como se a oração fosse a última coisa que a gente poderia fazer de útil. Eu já fiz tudo o que eu poderia, né? Eu já fui para cima e para baixo, e agora só me resta orar. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente diz isso com um ar de tristeza, né? É quase uma decepção. A oração é como se fosse algo decepcionante. É a última coisa agora que eu tenho para fazer. É como se fosse um atestado de óbito da situação, né? A situação morreu e agora com a morte eu vou orar. É como se fosse um enxuga-gelo. É como se fosse algo que não tem efeito nenhum. É como se a oração não tivesse poder nenhum de mudar nada nas nossas vidas. Por isso a gente deixa para o final. E quando chega no final, quando a gente já recorreu a todo mundo, quando a gente já tentou tudo, agora não tem mais nada para fazer a não ser orar. Então muitas vezes nós dizemos as coisas e não percebemos o que nós estamos dizendo, que inclusive é contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra que a oração tem, sim, poder. Na verdade, a Bíblia mostra que coisas extraordinárias, coisas inimagináveis, coisas inesperadas podem acontecer quando um crente ora. E quando eu digo um crente, eu não estou dizendo um super crente, eu não estou dizendo um apóstolo, um bispo, um pastor. Não, quando um crente, um simples crente, eu e você oramos, coisas extraordinárias são capazes de acontecer. Hoje, inclusive, nós iremos ver o exemplo de algo extraordinário que aconteceu quando um crente orou. Querem saber o que foi? Então abram comigo a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 10. O que nós vamos ver hoje, irmãos, é tão impressionante, mas tão impressionante, que tem muita gente que duvida que realmente aconteceu. Não é assim? Quando algo maravilhoso acontece na nossa vida, em resposta à oração, tem muita gente que não acredita. Não acredito, não. Pois é. É o que a oração faz. Ela faz as pessoas abrirem a boca para dizer, eu não acredito. Coisas extraordinárias podem acontecer. O que é que precisa acontecer hoje na sua vida de extraordinário? Será que não é a oração que vai realizar isto? Josué capítulo 10, versos de 1 a 15, vão falar sobre, primeiro, um ataque. Segundo, um pedido de ajuda. E terceiro, o resultado de tudo isso. Vamos começar vendo então, em primeiro lugar, o ataque dos 5 reis. O ataque dos 5 reis, que se encontram nos versos de 1 a 5. Josué, qual livro da Bíblia? 5º? 6º. Primeiro é? 2º? 3º? Está diminuindo? Levítico? Números? Deuteronômio?
Josué capítulo 10, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Ai aí não é um grito de dor, viu? Ai aí é o nome de uma cidade, não se confunda. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Lax, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Convidar o irmão Messias para fazer uma oração, irmão Messias. Eita, ficou agora assustado, não foi? Glória a Deus. Irmão Messias vai fazer uma oração agora, abençoando a palavra do Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Senhor Deus, amado Pai, hoje estamos aqui, Senhor, para agradecer por mais um dia. Agradecer a todos os nossos irmãos por estar aqui, também aqueles que não puderam estar, Senhor. Senhor, quero agradecer também, Senhor, por este ano que está se indo, Senhor. Também, Senhor, espero que o próximo ano seja ainda melhor, Senhor, para todos os nossos irmãos, para todo mundo. Senhor, quero agradecer por aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Também aqueles que não puderam estar, Senhor. É assim que eu oro e já agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versos que nós lemos, eles vão falar de um homem chamado Adoni-Zedeque. Um homem que, na época de Josué, era o rei de Jerusalém. Jerusalém vai ser uma cidade muito famosa na Bíblia, mas essa é a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia completo. Lá em Gênesis já tinha ouvido falar sobre Salém, mas Jerusalém é a primeira vez que vai aparecer na Bíblia. E alguém aqui sabe qual é o significado de Jerusalém? Creio que não. Mas Jerusalém significa lugar de paz. E por que Jerusalém era chamada de lugar de paz? Provavelmente por causa da altitude da cidade. Era um lugar alto, e sendo alto, era um lugar protegido. Era difícil os inimigos conseguirem alcançar a cidade de Jerusalém. Só que esse rei de Jerusalém, esse tal de Adoni-Zedeque, ele estava começando a não ter mais motivos para acreditar que a cidade que ele governava era uma cidade de paz. Ele estava começando a achar que não ia ter mais paz na cidade que ele reinava. Por quê? Primeiro, porque ele ouviu que Josué fez com Ai o mesmo que ele tinha feito com Jericó. E o que foi que Josué fez com Ai e com Jericó? Ele destruiu totalmente. Então ele já começou ouvindo isso. Josué destruiu essas duas cidades. Só que não foi só isso que ele ouviu. Ele ouviu agora que além de Josué ter destruído Ai e Jericó, o povo de Gibeão, que era uma cidade próxima de Jerusalém, tinha feito uma aliança de paz com os filhos de Israel.
fez uma aliança de paz com o inimigo, com os filhos de Israel. Aliança essa que é narrada, que é filmada no capítulo anterior. Tudo isso que Adonisedeque ouve, então, faz ele ficar com o que, igreja? Qual é o sentimento que vem ao coração dele? Ele vê o inimigo se aproximando. E ele ainda escuta que um amigo dele faz uma aliança com o inimigo. Qual é o sentimento que sobe ao coração de Adonisedeque? Ele fica com medo. Na verdade, o texto vai dizer que ele fica com muito medo. Mais medo do que a gente quando vê dois garotos numa moto, numa rua escura, né? Adonisedeque ficou com muito medo, mas muito medo mesmo. E por quê, pastor? Porque o texto diz que Gibeão, essa cidade que fez aliança com Josué, não era uma cidade pequena. Ela era uma cidade grande. Ela era como se fosse uma cidade real. Gibeão não tinha rei, mas é como se tivesse um rei. Então, Adonisedeque deve ter pensado, peraí, se o inimigo sozinho já está fazendo esse monte de estrago, imagina ele se unindo com o meu amigo. O que vai sobrar de mim? Não vai sobrar nada. Vai ser perda total para Jerusalém, para Adonisedeque. Aí, por causa disso, ele resolve pedir ajuda. Esse homem pede ajuda. Ele envia um pedido de ajuda a outros 4 reis daquela mesma região. Já que tem um dos nossos que está se aliando com Israel, nós vamos nos unir também. E aí ele envia mensagem ao rei de Hebrom, ao rei de Jarmute, ao rei de Laques e ao rei de Eglon. E diz assim, bora atacar Gibeão? Esse traidor? Eles disseram, bora, vamos sim. E aí eles se reúnem e com as suas tropas vão para Gibeão e pelejam contra aquele povo. Irmãos, pelo que a gente percebe aqui, esse Adonisedeque de besta, ele não tinha nada. Por quê? Porque ele não ataca o lado mais forte. Ele ataca o lado mais fraco. Se Israel fez aliança com Gibeão, por que ele não ataca Israel? Porque Israel era mais forte. Ele vai atacar Gibeão, que era o mais fraco. E é ou não é assim que o inimigo das nossas almas faz? Você pensa que o inimigo vai atacar na sua área mais forte? Naquela área que você está bem? Naquela área que você está melhor? Não. O inimigo vai atacar naquela área que você é fraco. É naquela área que você é carente. É naquela área que você não está vigiando. É nessa área que o inimigo vai querer me derrubar e vai querer te derrubar. Então ele é estratégico. Ele sempre vai na pessoa mais fraca da família. Ele sempre vai nas pessoas mais fracas da igreja. Ele sempre vai nas áreas mais frágeis da nossa vida, né? Então, se o seu forte é uma área, dificilmente o inimigo vai atacar naquela área. Você vai se orgulhar de vencer naquela área. Agora, aquela outra que você caiu durante esse ano, ele vai continuar tentando no próximo ano. Porque vai ser sempre nas nossas áreas mais fracas. Só que, assim como ele pede ajuda, o mais fraco também sabe pedir ajuda. Gibeão também vai pedir ajuda para Israel. Mas, irmãos, antes de passar para esse próximo ponto da nossa história, eu queria que nós refletíssemos um pouco agora. Sobre o que, pastor? Sobre os ataques que nós sofremos. Como Gibeão sofreu. Muitas vezes nós somos atacados. Nós somos atacados pelos inimigos espirituais, sim ou não? Mas nós também somos atacados por pessoas de carne e osso, sim ou não? E muitas vezes qual é o primeiro pensamento que vem quando alguém nos ataca? O primeiro pensamento que vem é, essa pessoa, ela me despreza,
Essa pessoa, ela não me respeita. Essa pessoa não está nem aí para mim. Primeiro pensamento que às vezes vem na nossa mente é esse. Essa pessoa que está me atacando, ela não está nem aí para a minha pessoa. Mas eu queria dizer que muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes nós não somos atacados por outras pessoas por causa do desprezo que elas sentem por nós. E pelo que é então, pastor? Muitas vezes vai ser por causa, sabe de quê? De ressentimento deste alguém para comigo e para contigo. O que foi que aconteceu com Gibeão? Gibeão mudou de lado. Gibeão talvez tinha uma aliança com Jerusalém. Os gibeonitas talvez tinham uma aliança com Adoni-Zedeque. E agora eles mudam de lado, eles fazem uma aliança com Israel. O que isso pode ter trazido ao coração daquele rei? Ressentimento. Não desprezo, mas um sentimento de mágoa, de rancor mesmo. Então, trazendo isso para os nossos dias, muitas vezes os nossos amigos podem nos atacar. Os nossos amigos, aqueles que eram nossos amigos. Por quê? Porque nós não compartilhamos mais com eles daquilo que nós compartilhávamos antes. Porque nós não praticamos mais com eles aquilo que nós praticávamos antes. Nós não passamos mais com eles o tempo que nós passávamos antes. Ou nós não damos mais a mesma atenção para eles que nós dávamos antes. Então a questão não é que nós não importemos para essas pessoas. Nós importamos é muito. Só que nós não estamos mais disponíveis para eles. Porque agora nós servimos a um Deus diferente. Porque agora nós temos amizades diferentes. Porque agora nós temos práticas diferentes. Ao que os nossos amigos vão fazer agora conosco? Vão nos atacar. Vão chamar de besta. Vão dizer que nós nos orgulhamos. Isso ou aquilo. Então não é porque a gente não importe para essas pessoas. É porque a gente tinha um lugar no coração delas. Então, cuidado. Às vezes alguém está te atacando. Mas é porque você fazia com essa pessoa algo que você não está fazendo mais. É porque você vivia com esta pessoa algo que você não está mais vivendo. E essa pessoa está sentindo falta disso. E por isso ela aponta. É um ressentimento no coração de alguém. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Às vezes pode ser isso. Então, muitas vezes é o ressentimento de algo que foi perdido. E que nós representamos essa perda para essa pessoa. Outras vezes, porém, não é o ressentimento por aquilo que foi perdido. É o medo de perder ainda algo. É o medo. É o medo de perder. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que Adoni-Zedeque sentiu. Ele sentiu medo. Quando viu o inimigo se fortalecendo, que ele pensou, vão me atacar também. E de fato, vai ser atacado. Então, às vezes, as pessoas olham para mim, para você, e nos veem como ameaças. Muitas vezes nós não somos. Mas vão nos ver assim. E vão se voltar contra nós. E aí você pensa, não, está me desprezando. Não, está com medo daquilo que você está fazendo diante de Deus. O inimigo espiritual age assim. E se nós não prestarmos atenção, os nossos inimigos carnais, porque o crente não pode ser inimigo, mas o crente muitas vezes tem inimigos. E eu estou dizendo isso porque às vezes nós não entendemos porque as pessoas agem e a gente não sabe lidar. Ah, mas eu não entendo porque que fulano está agindo assim. Pois talvez agora você vai ter mais condições de entender. Eu não tenho motivo para isso, começou a me tratar diferente de uma forma para outra. Será que não é ressentimento? Por algo que perdeu? Será que não é medo de algo que possa perder? Quando nós entendemos isso, nós vamos saber o que fazer diante das situações e até como orar por estas pessoas, para que o coração delas sare
diante do Senhor. Então, precisamos saber o que fazer diante de tais situações. Isso nos leva a meditar, então, agora, no pedido de ajuda que os gibeonitas fizeram. Verso de número 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, eles foram atacados por 5 reis que se uniram. Então, esses que foram atacados, os homens de Gibeão, mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Irmãos, essa é a segunda vez que esse mesmo povo, o povo de Gibeão, tem uma atitude de humildade. Primeira vez é quando eles fazem uma aliança com Israel. O inimigo fazendo uma aliança com o inimigo é muita humildade. Eles ainda mentem, dizendo que são pobres, vieram de longe, só para Israel fazer uma aliança sem saber. E é o que acontece no capítulo anterior. Josué não sabe que eles estão ali pertinho. Eles dizem, não, nós viemos de longe. Olha as nossas sandálias como estão gastas da viagem. O nosso pão aqui está seco. A gente pegou ele bem quentinho, mas ele secou. E Josué, sem saber, sem orar, faz uma aliança com eles. E agora, em segundo lugar, eles demonstram humildade ao pedirem ajuda de Israel. Então, irmãos, uma coisa a gente pode ver aqui. De orgulho, os gibeonitas nunca iam morrer. Porque você sabia que o orgulho mata? Tem gente que morre por causa do orgulho. Porque não tem coragem de pedir ajuda. É crente, está passando por uma dificuldade, mas não pede oração a ninguém. Eu vou vencer sozinho. É eu e Deus nessa batalha. Tem batalha que é só eu e Deus, mas tem batalha que Deus manda eu pedir ajuda para os outros. Então, muitas vezes, o orgulho mata. O orgulho de pedir ajuda. Nós não podemos ter isso, igreja. Os gibeonitas não tiveram. E eles não morreram. Então, nós temos que ser humildes. Estou precisando, orem por mim. Sou carente da oração, né? Sou carente de oração. Quem é carente de oração aqui? Eu sou, viu? Ore por mim e eu oro por vocês e nós oramos uns pelos outros. Se Paulo, que era Paulo, não escrevia uma carta sem pedir oração, quem sou eu para não pedir, né? Então, quanto mais oração, melhor. Vamos orar uns pelos outros, vamos pedir oração uns pelos outros. Também não vamos ser os crentes 6 horas. Crente 6 horas é aquele que só pede oração, mas não ora por ele. Aí está errado. Mas quando eu estou orando por mim, aí eu vou orar também pelos outros. Amém? E vou pedir oração aos outros também. Outra coisa interessante nesses gibeonitas, que eu estou quase admirando eles, viu? Não sei se é pecado, mas estou admirando os gibeonitas. Porque eles usaram as palavras certas para a pessoa certa. Quando eles disseram, Josué, salva-nos. Josué no hebraico, ou salva-nos no hebraico, é mais ou menos Iehoshia. E Josué, pastor? Iehoshua. É como se ele estivesse dizendo, Josué, olha o que tu é. Tu é um salvador. Tu é alguém que Deus usa para salvar. Então, cumpre o significado do teu nome. E vem nos salvar. E vem nos ajudar. Josué, salva-nos. Ajuda-nos. E o nome Jesus significa o quê? Jesus é Josué, trazido para o Novo Testamento. O Senhor salva. Então eu e você podemos seguir o exemplo dos gibeonitas. Podemos pedir que Jesus nos salve.
A diferença é que nós temos um Salvador maior do que Josué. Jesus é aquele que nos salva. Então eles pedem ajuda e o texto termina mostrando a vitória dos israelitas providenciada pelo Senhor. Terceiro ponto da nossa história se encontra nos versos 7 a 15. Vamos ler. Josué capítulo 10, versos 7 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Qual foi o resultado de tudo isso? Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Verso 10. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, preste atenção, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Não sei quem estava aqui terça passada, ou quem já leu essa história, mas você lembra o que foi que os gibeonitas fizeram com o povo de Israel no capítulo 9? O que foi que os gibeonitas fizeram com o povo de Israel, com Josué, no capítulo anterior? O quê? Ele enganou o povo de Israel. Eles se fingiram ser um povo de longe, quando na verdade eles eram um povo de perto. Deus mandou poupar os povos de longe, mas destruir os povos de perto. Por isso eles se fingiram como sendo viajantes de uma terra distante. Eles enganaram Josué, eles enganaram Israel. E agora esses que enganaram estão pedindo ajuda. Essa é ou não é a oportunidade perfeita para Josué dar a paga? Ai, vocês estão precisando de ajuda agora? Lembra o que vocês fizeram com a gente? Vocês mentiram? Vocês nos enganaram, pois fiquem sozinhos agora. Comigo é assim. Bateu, levou. Eu pago é na mesma moeda. Josué poderia ter feito isso, não poderia? Josué poderia ter se vingado, não poderia? Mas o que é que Josué faz? Ele não apenas sobe, ele não apenas vai ajudar, mas ele ainda leva os melhores soldados. Porque foi isso que Deus nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para pagar na mesma moeda. Deus nos chamou para pagar o mal com o bem. E é isso que Josué faz. O povo faz o mal com Josué, e agora o povo pede ajuda. Josué, vem nos ajudar. Você fez uma aliança com a gente. Josué, vou sim. Eu vou agora. Melhores soldados.
Vamos lá, ajudar os gibeonitas. É isso que a gente tem que fazer, igreja. É isso que Deus nos chama para fazer. O crente, ele tem que ser um cambista. Opa, peraí. Né? Tem um sentido da palavra cambista que é negativo, né? Aquele que mexe com jogos de azar. Isso aí não, viu? Pelo amor de Deus. Até crime é. Mas o crente tem que ser um operador de câmbio. O que é um operador de câmbio? É aquele que troca moeda. Recebe real e troca por dólar. Recebe dólar e troca por euro. Recebe uma moeda e troca por outra. O crente recebe o mal e troca pela moeda do bem. Nós temos que trocar moeda. Crente não pode ser alguém que apenas retribui, que apenas faz o que fazem com ele. Não, isso éramos nós antes. Isso não nos pertence mais. Não é mais para mim e para ti. Isso é o velho homem, é a carne querendo reinar. Então, se alguém fez o mal para você, ora e estuda uma maneira de fazer o bem para essa pessoa. A melhor vingança que nós podemos fazer é fazer o contrário do que fizeram conosco. Porque foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E é o que Ele nos capacita a fazer. É fácil? É nada. Se alguém pisar no nosso pé, dá vontade de pisar no pé da pessoa? Não. Bater no rosto dela. Né? Pisou no pé. Aí a Bíblia diz pé por pé. Mas a vontade não é pisar no pé. Deixa eu pisar no teu pé também. Não é. Porque nós não somos justos. Nós somos pecadores. Mas o que dá vontade de fazer não é o que Deus permite que nós façamos. Então, se alguém fez o mal a você, estuda agora uma maneira de fazer o bem para essa pessoa. E amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Josué decide então subir para ajudar aqueles que o enganaram. E Deus fica contente com essa atitude. Tanto é que Deus fala com Josué e diz: Josué, não temas. Não temas, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos e ninguém te poderá resistir. Deus dá uma vitamina de coragem para Josué beber. E ele bebe. E quando ele bebe, ele vem de surpresa contra os inimigos, tendo andado a noite inteira. Imagina a madrugada todinha, Josué. Imagina Josué engateando, né? Andando devagar. E ele chega de surpresa diante do inimigo. Então, Josué se esforçou, tendo andado a noite inteira. O povo de Israel se esforçou, igreja, tendo viajado para ajudar o inimigo. Isso foi ou não foi esforço? Sim. Mas foi por isso que o povo venceu? Não. O texto vai mostrar que não foi por causa do esforço do povo de Israel, mas por causa da bênção do Senhor. Tanto é que o texto vai dizer que é o Senhor que confunde o inimigo, é o Senhor que fere o inimigo, é o Senhor que mata o inimigo, é o Senhor que derrota o inimigo. E até quando o inimigo começa a fugir, os sobreviventes, Deus manda uma chuva. Só que é uma chuva diferente. É uma chuva de pedra. E o texto vai dizer que mais foram os que morreram com a chuva de pedra do que com a espada dos filhos de Israel. Ei, irmãos, é o meu esforço, é o teu esforço que vai nos dar vitória? Nós temos que ser mais fortes do que o inimigo para derrotá-lo? Não, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer o impossível na nossa vida. Ah, mas esse inimigo é muito maior do que eu. O que você pode fazer? Eu posso fazer bem pouquinho, basta. Faça o seu pouquinho, que Deus faz o muito. Lembra quando Jesus estava pregando e as pessoas ficaram com fome? Uma multidão de 5.000 homens. Quando diz 5.000 homens é porque não está contando as mulheres e as crianças, que às vezes comem mais do que os homens.
E aí, Jesus diz: o que é que vocês têm? Aos discípulos perguntam: Jesus, onde é que nós vamos encontrar pão para alimentar esse monte de gente? Eu perguntei: o que é que vocês têm? Aí eu tenho alguns pães e alguns peixes, traz. Quando eles trazem, Jesus agradece. E quando Jesus agradece, eles começam a distribuir. E quando eles começam a distribuir, começa a se multiplicar e ainda sobra. O que vai matar a fome das pessoas não é o que eu e você temos. É o milagre de Deus. Mas o milagre só vai acontecer quando eu fizer o que eu posso fazer, quando eu fizer a minha parte, quando você fizer a sua parte. Ah, mas é tão pouquinho. Basta. Eu só posso orar. Pois ora. Ora. Faz o que Deus está mandando. Parece tão pouquinho. Mas é isso que Deus vai usar para operar um milagre na sua vida e na vida dos outros. Então teve uma chuva de pedras. Deus estava operando. Deus estava agindo. Imagina a chuva de pedras. Em alguns estados aqui do Brasil, às vezes chove, né? Pequenos pedaços de gelo. E faz um estrago medonho nos carros, no telhado. Agora imagina a pedra caindo nas pessoas. Impressionante ou não? Sim. Só que isso não é a coisa mais impressionante do texto. Porque a passagem vai dizer que em algum momento daquele dia, eu não sei exatamente quando, Josué decide falar com o sol e com a lua. Talvez ele percebeu que se escurecesse, os inimigos iam escapar, os que ainda sobreviveram iam escapar. Então, o texto diz que primeiro Josué fala com Deus. E quando ele fala com Deus, ele recebe uma confiança tão grande, mas tão grande, que dali ele fala com o sol e com a lua. E o que é que ele fala? Ele fala não. Ele dá ordem. Aquele sol que a gente não consegue ver, olhar para ele a olho nu, né? Teve um eclipse agora. E se você olhasse para aquele espetáculo a olho nu, você ficava cego. Pois Josué olhou. Olhou não. Josué falou e deu ordem para o sol e deu ordem para a lua. E qual foi a ordem que ele deu? Para. Sol. Para. Verso de número 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele se dirige ao sol e diz: Sol, fica aí onde você está, e você, lua, fica aí onde você está. Ou seja, parem onde vocês estão. E o que é mais admirável é que é exatamente isso que acontece. O sol se detém e a lua para, até que o povo de Israel se vingue dos seus inimigos. Alguns ateus pegam essa passagem e usam para dizer que a Bíblia é um livro antiquado, a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro cheio de contradições. Porque até um adolescente sabe hoje que não é o sol que se movimenta, é a terra. Então como é que Josué vai mandar o sol parar se o sol não se movimenta, o sol está parado? Quem se movimenta é a terra, não é isso? Vocês sabiam disso, não sabia? É a terra que se movimenta ao redor do sol. Está vendo como a Bíblia é um livro ultrapassado? Essa é uma ideia antiga, quando se pensava que a terra era o centro do universo. Irmãos, o que alguns críticos não lembram é que aqui Josué está usando a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia, de alguém que está olhando para o sol a partir da terra. E quando nós olhamos para o sol a partir da terra, a impressão que a gente tem é o quê?
É o sol que se movimenta, é a terra, é o sol. Então até quem fez o segundo grau forte sabe, hoje, que essa é uma linguagem normal. Né? Até os cientistas dizem, o sol acabou de nascer. Ou então o sol se pôs. O sol não se põe. É a forma de falar, é a forma de dizer. Então, a questão aqui não é a linguagem de Josué, que é uma linguagem de acordo com a nossa forma de falar. A questão principal aqui é nós sabermos o que exatamente aconteceu naquele dia. E são muitos palpites. Há quem diga, não, aconteceu um eclipse. Não, o que aconteceu foi que os raios solares, Deus fez com que eles continuassem brilhando além do tempo. Sempre alguém querendo amenizar o milagre, né? Querendo explicar. É que nem o milagre da travessia do Mar Vermelho. Não, de vez em quando o mar seca, e aí naquele momento exato o mar secou e as pessoas passaram. Sempre querendo explicar, dizer que a Bíblia é um livro natural. Porém, um cientista brasileiro, que inclusive já deu palestras aqui na Terra da Luz, aqui no Ceará, Adalto Lourenço, que dá palestra em qualquer faculdade aí do Brasil, ele foi além, ele foi ousado. Quando perguntaram, Adalto, doutor Adalto, o que foi que aconteceu em Josué 10? E ele pergunta, sabe o que foi que parou em Josué 10? O universo inteiro parou. Deus fez o universo inteiro parar por causa da oração de um homem. Para atender a oração de um crente. Deus, porque ele não poderia parar só a terra, porque isso ia gerar uma confusão no universo. Então ele teve que parar o universo inteiro para que a terra pudesse parar e a luz do sol continuasse por praticamente um dia inteiro. Incrível? Talvez por isso o autor diz que isso está escrito em outro livro além desse. No livro dos justos, é um livro que nós não temos, não chegou até nós, mas era um livro que narrava as coisas extraordinárias que aconteciam em Israel. E ainda diz que não houve um dia semelhante a este, não foi algo normal. Foi algo extraordinário, porque ele diz, não houve um dia parecido com esse, nem antes dele, nem depois dele. Agora escute, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Por que Deus fez isso? Para atender a voz de um ser humano, homem aqui no sentido ser humano. Porque era só isso que Josué era. Josué não passava de um homem, Josué não passava de um ser humano, como eu e você também somos. Ah, pastor, mas eu sou um ser humano tão falho, pastor. Eu sou um ser humano com uma fé tão pequena. E Elias era o quê? Tiago vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Esse Elias foi o que foi para a caverna, foi o que ficou com medo de uma rainha, foi quem ficou com medo de uma mulher, foi quem quis desistir de servir a Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele orou, o céu parou de dar chuva. E quando ele orou de novo, voltou a chover. Ah, pastor, mas eu sou um ser humano normal. E Josué era o quê? Você lembra o que foi que Josué fez no capítulo 9? Josué esqueceu de orar. Josué esqueceu de orar em uma situação importante da sua vida. E porque ele esqueceu de orar, o povo de Israel fez uma aliança com quem não deveria ter feito. Mas quando ele orou, Deus parou o universo inteiro.
Então eu creio que uma das lições que nós podemos tirar desse texto é que queria que você acreditasse nisso. Coisas extraordinárias podem acontecer quando você orar. É o contrário do que o capítulo 9 ensina. Parece que Deus está querendo nos ensinar algo sobre oração aqui na Igreja Ágape. Porque no capítulo 9, a lição que nós aprendemos é que coisas lamentáveis acontecem quando nós esquecemos de orar. Mas no capítulo 10 é o oposto. Coisas extraordinárias acontecem quando nós decidimos orar. E essas coisas extraordinárias podem ser, sei lá, a luz do sol brilhando mais em determinado dia. Outras vezes, coisas extraordinárias pode ser, sabe o quê? Deus usando um avô avarento para dar 2.000 para uma filha dele. Porque foi exatamente isso que uma das irmãs aqui da igreja compartilhou hoje. Não sei quantos ouviram. Eu acho que eu não vou dizer o nome dela, porque tem um avô no meio, né? E quem sabe ele escuta esse testemunho. Mas hoje uma irmã, dos muitos testemunhos que nós temos ouvido, hoje uma irmã compartilhou que já há algum tempo ela queria fazer um curso para se preparar melhor, para ajudar pessoas. Só que esse curso ele custa mais ou menos R$400 por mês. E essa irmã não tinha como pagar. E essa irmã não tinha como pedir ao marido dela para pagar, porque ele trabalha na Ceasa e faz Uber. Mas ela decidiu orar. E aí as irmãs da igreja, na liderança da Suiane, estavam fazendo uma campanha. E ela entrou na campanha. E ela começou a orar. E aí ela falou para o avô dela. Só que ela disse que o avô dela dá tchau com a mão fechada. É uma pessoa segura. E o que essa irmã pensou em fazer? Ela pensou em costurar. Comprar máquinas e costurar. Só que as máquinas são mais de R$3.000. Mas ela orou. E o que aconteceu foi que esse avô, que é seguro, que é avarento, chegou para ela e disse: ei, eu vou comprar as suas máquinas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele comprou as máquinas de costura e entregou para sua neta. E hoje ela já está com as máquinas em casa, agradecendo ao Senhor, porque ela orou. E Deus fez algo extraordinário através da oração dela. Em Tiago capítulo 2 diz: nada tendes porque não pedis. Em Tiago 5,16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nada tendes, muito pode. Sem oração, nada. Com oração, muito. Qual dos dois você prefere? Suiane está acrescentando que o que é impressionante também é que esse avô da nossa irmã, ele é aposentado. E ele passou 2 meses, eu não sei como, sem gastar R$1 do aposento, para entregar a quantia nas mãos dela. Né? Comum? Comum? Não. Extraordinário. Qual é o extraordinário que você está precisando hoje? Ah, mas parece impossível. Mais do que a terra parar? Mais do que um avô que não dá dinheiro nem para filho, dá dinheiro para neta? O que é impossível para você hoje? É impossível para mim, é impossível para você, mas não é impossível para o Deus ao qual
nós oramos. Coisas extraordinárias podem acontecer quando um crente ora. Se quando a gente pede ajuda ao homem, nós recebemos ajuda, que dirá quando nós pedimos ajuda a Deus? Ore e peça para que a vontade dele seja feita, e vai ser melhor do que a minha e do que a tua. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, perdoa-nos, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa negligência, Pai, de muitas vezes acharmos que a nossa atitude, que a nossa ação, que o nosso esforço pode mais do que a oração. Por isso colocamos a oração no fim, por isso colocamos a oração por último, porque achamos que podemos mais, Senhor, agindo por conta própria do que pedindo a Ti. É claro, e nós vimos hoje que devemos fazer a nossa parte. O Senhor não vai operar o milagre sem que o Teu povo se levante e faça o que pode fazer. Mas, Pai, quem vai operar o milagre é o Senhor. O Senhor vai pegar o pouco. A fé, muitas vezes, tão pequena, mas é uma fé obediente. É uma fé de quem está orando. É uma fé de quem está buscando, é uma fé de quem está obedecendo, é uma fé de que quando receber, vai compartilhar, vai dar glória ao Senhor através do que recebeu. O Senhor vai pegar esse pouco e o Senhor vai transformar em muito. Senhor, talvez o inimigo que tem se levantado é uma coligação de inimigos, Senhor. É uma coligação de reis que se uniram contra o teu servo ou contra a tua serva, não importa. Um com Deus é maioria. Basta o Senhor do nosso lado para a vitória ser garantida, Pai. Então vem aumentar a nossa fé diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos improváveis, diante dos impossíveis. É aí que nós vamos orar, porque é aí que o Senhor será honrado e glorificado. Que a nossa fé se fortaleça hoje, Pai, e que quando a vitória chegar, nós sejamos os primeiros a dar testemunho para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Por falar em oração, vamos continuar orando pelo nosso irmão Paulo e pela irmã Édida. Acertei? Muito bem. Então, o irmão Paulo e a irmã Édida estão aí com o propósito de casamento, não é isso? A irmã veio pela fé, não foi? A irmã veio de longe. Qual é a localidade, irmã? Goiânia. O irmão tinha falado. Veio de Goiânia, veio pela fé, né? Crendo que vai sair um casamento daí. E nós estamos aqui para orar pelos irmãos, para que a vontade do Senhor seja feita na vida de vocês. Amém? Sinta-se recebida, irmã Édida, pela Igreja Ágape, e que nós possamos servir muito ao Senhor. Viu? Vamos orar por esta união, vamos orar por este casamento, que Deus providencie o que precisa ser providenciado. Amém? Glória a Deus. Só lembrando aos irmãos que o nosso próximo culto agora será domingo à noite, tá bom? Não haverá culto pela manhã, novamente, é o último culto, último domingo do ano. Eu sei que os irmãos ficam tristes quando nós não temos o culto pela manhã, e eu tenho certeza disso, mas em janeiro a gente volta para aprendermos mais e mais. E aí, domingo à noite, será o último culto do ano às 18 horas. Não estamos mudando o horário porque nós cremos que dá para fazer o que precisa ser feito, cultuando ao Senhor no horário normal. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.